E aí, pessoal? Hoje à noite vamos mergulhar pelas vielas suaves do pensamento amoroso da Grécia Antiga, com ninguém menos que o filósofo que adorava pensar sobre o amor, Platão. Imagine-se reclinado em um pátio ateniense, o pôr do sol pintando tudo de dourado, enquanto o murmúrio distante das conversas e o leve cheiro de azeite de oliva enchem o ar. Agora se prepare, porque você provavelmente não sobreviveria um dia nos sapatos dele, literalmente. A Grécia Antiga tinha algumas, digamos, ideias interessantes sobre relacionamentos que podem fazer seus aplicativos de namoro parecerem brincadeira de criança. Mas antes de você se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E aproveita para comentar de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo e vamos juntos nessa jornada tranquila. Você está entrando no mundo de Platão, que não apenas gostava de falar sobre amor, ele filosofava sobre ele como se fosse o quebra-cabeça mais complexo do universo. O jeito dele não era sobre filmes românticos ou mensagens rápidas, mas sobre conexões mais profundas, aquelas que mexem com a alma e o intelecto. Para Platão, o amor não era só um sentimento, era uma escada para a verdade, a beleza e o divino. Você vai explorar os diferentes lados do amor que ele descreveu, desde o físico até o espiritual, do comum ao sublime. Talvez você já tenha ouvido falar em amor platônico, que geralmente significa um amor sem intimidade física. Engraçado é que isso é só metade da história. A expressão vem de Platão, mas as ideias dele sobre amor vão muito além de amizade sem romance. Enquanto percorre esses pensamentos, imagine a Atenas antiga, com a tensão silenciosa dos debates filosóficos enquanto os cidadãos circulam, os mercados vibram e os relacionamentos se formam seguindo regras sociais complexas. As ideias de Platão nasceram desse encontro único entre vida pública e privada, religião e política, arte e razão. Os relacionamentos que ele pensava não eram só pessoais, eram caminhos para um entendimento mais elevado. Historiadores ainda discutem se Platão realmente via o amor como uma ferramenta para alcançar a verdade absoluta, ou se ele usava essa ideia para elevar a filosofia acima das paixões humanas comuns. E aqui está um convite para você. Será que nossa visão moderna do amor perde algo essencial quando deixamos de lado essa perspectiva antiga? Ao longo do caminho, você vai encontrar não só Platão, mas também Eros, o deus travesso do amor, e vai ver como a imagem dele mudou pelas mãos do filósofo. Vai conhecer também as normas culturais de Atenas, onde as relações entre homens, mulheres e até alunos e professores seguiam um ritmo que pode parecer estranho, mas que revela muito sobre a natureza humana e a conexão. Então, ajeite-se, respire fundo e prepare-se para passear pelas formas ternas, curiosas e às vezes enigmáticas, com que o amor era pensado numa época em que o mundo ainda era jovem e a mente estava sedenta para explorar todos os tons do sentimento. Você segue caminhando pela Atenas antiga, sentindo o calor suave do sol enquanto a cidade se movimenta ao seu redor, e começa a perceber como as ideias sobre amor e amizade se entrelaçam profundamente naquela cultura. Para Platão, esses sentimentos não eram isolados, mas partes essenciais de uma experiência maior que unia mente e corpo, sentimento e razão. Nesta sessão, você vai explorar a famosa teoria das formas, aquela ideia de que tudo que existe no mundo físico é uma sombra de algo perfeito e eterno, e como o amor serve como uma ponte para alcançar essas realidades mais elevadas. Imagine-se olhando para um belo vaso decorado em um mercado, admirando seus padrões e cores. Platão diria que o que você realmente ama não é o vaso em si, mas a beleza ideal que ele representa, aquela forma perfeita que existe em um plano além do que os olhos alcançam. O amor, para ele, é esse desejo intenso de alcançar o ideal, a essência pura das coisas. Assim, quando você sente amor por alguém, está realmente buscando essa beleza e perfeição que transcendem a pessoa física.
Os encontros que Platão descreve em seus diálogos, como no Banquete, são como aulas de meditação guiada, onde cada conversa aproxima você do entendimento do que é realmente importante no amor. Você vai sentir por vezes como se estivesse naquela sala, ouvindo Sócrates e os outros convidados discutirem o papel do amor na busca pela verdade. Aqui, você vai conhecer o conceito de Eros, que vai muito além do que a gente imagina. Hoje, não se trata só de desejo sexual, mas de uma força vital que impulsiona a alma a crescer, a buscar conhecimento e a se conectar com o divino. Eros é um motor de transformação, algo que move o ser humano para frente e para fora da ignorância e da limitação. Curiosidade: sabia que na Grécia Antiga, o amor entre homens e jovens era não só comum, mas também institucionalizado em certos círculos como uma forma de educação e formação moral? Pode parecer estranho para os olhos de hoje, mas naquela época, essas relações tinham regras sociais específicas e eram consideradas parte do crescimento pessoal. Mas nem tudo era só paixão e aprendizado. Platão também descreveu a importância da amizade, um tipo de amor mais tranquilo, que não busca o sublime, mas oferece companhia e apoio constante. A amizade para ele é como uma âncora para a alma, um porto seguro que permite que você navegue pelas tempestades da vida com mais calma. Historiadores ainda debatem até que ponto Platão separava ou unia amor e amizade. Será que ele via a amizade como um amor menos intenso ou como algo completamente distinto? Essa questão permanece aberta, convidando você a pensar sobre suas próprias experiências e definições desses sentimentos. Enquanto isso, você sente o aroma de ervas e o som distante de flautas, como se a própria Atenas estivesse cantando para você as histórias de seus amores e amizades, embalando sua mente para continuar essa jornada suave e contemplativa. Você agora se encontra em um jardim tranquilo, onde o murmúrio das folhas e o canto distante de pássaros parecem te convidar a mergulhar ainda mais fundo nas ideias de Platão sobre o amor. Aqui, você vai explorar o conceito do amor platônico, aquele amor que, mesmo sem toque físico, é capaz de elevar a alma a alturas inimagináveis. É um amor que não precisa de corpos, apenas de conexões espirituais e intelectuais. Imagine que você está conversando com Sócrates, que era o mestre de Platão e, de certa forma, um modelo do amor intelectual. Ele diria que o verdadeiro amor começa pelo reconhecimento da beleza em outra pessoa, mas logo se transforma no desejo de conhecer a essência dessa beleza, que vai muito além da aparência física. É como se você olhasse para uma flor não só pelo seu perfume ou cor, mas pelo mistério e perfeição que ela representa no mundo das ideias. Platão descreve esse processo como uma escada que você sobe lentamente. Primeiro, você se encanta por um corpo específico, depois por todos os corpos belos. Em seguida, passa a amar as almas belas e finalmente chega a contemplar a própria beleza em sua forma pura e eterna. A ideia de beleza que não muda com o tempo nem desaparece. Esse amor idealizado, que hoje chamamos de amor platônico, muitas vezes é confundido com algo distante ou frio. Mas para Platão, ele é uma força poderosa, capaz de transformar você de dentro para fora. Ele faz você querer ser uma pessoa melhor, buscar sabedoria e cultivar virtudes como a coragem, a justiça e a temperança. Mas, como em toda boa história, há um lado menos conhecido. O amor platônico também pode ser fonte de angústia e frustração. Você percebe que quanto mais você deseja essa perfeição, mais sente a distância entre o mundo ideal e o mundo real. Essa tensão cria uma espécie de nostalgia, uma saudade do que você ainda não alcançou, um sentimento que os gregos talvez chamassem de pólemos, a luta constante entre o desejo e a impossibilidade. Curiosidade: nos círculos filosóficos da Grécia Antiga, era comum discutir se o amor platônico era exclusivo para homens, já que a educação formal e as oportunidades para as mulheres eram muito limitadas. Historiadores ainda tentam entender como as mulheres viviam essas ideias e sentimentos, pois seus relatos são raros e muitas vezes filtrados pela perspectiva masculina.
Você percebe também que, para Platão, o amor não é apenas um sentimento pessoal, mas tem um papel social importante. Ele cria laços que fortalecem a comunidade, incentivando as pessoas a cuidarem umas das outras e a perseguirem objetivos comuns, como a justiça e o bem-estar coletivo. Enquanto o sol se põe lentamente no horizonte, você sente que essa escada, do amor que Platão propõe, não é só uma teoria filosófica distante, mas um convite para você pensar sobre suas próprias relações e sobre o que realmente importa quando amamos alguém, seja uma amizade, um parceiro, ou até mesmo a si mesmo. Você caminha agora por uma antiga ágora, o mercado público onde as vozes dos filósofos e cidadãos se misturavam em debates apaixonados. Aqui, o amor não é só algo para ser sentido no silêncio do coração, mas um tema para discussão, regulamentação e até política. Nesta sessão, você vai mergulhar na visão de Platão sobre os relacionamentos entre homens na Grécia Antiga, especialmente os chamados pederastia, que hoje soam controversos, mas naquela época tinham uma função social e educativa. Imagine que você está sentado ao lado de um jovem ateniense, ouvindo enquanto ele descreve o vínculo profundo que ele tem com seu mentor. Um homem mais velho, sábio, que lhe ensina não só sobre filosofia, mas sobre a vida. Esse relacionamento, segundo Platão, é uma forma elevada de amor, onde o mais velho guia o mais jovem na busca do conhecimento e da virtude. É um amor que combina afeição, desejo e respeito, moldando o caráter do jovem para que ele se torne um cidadão completo e justo. Mas não se engane pensando que era um romance comum nos padrões de hoje. Esse tipo de relacionamento tinha regras não escritas, limites e expectativas sociais que regulavam o que podia ou não acontecer. Era uma conexão que, idealmente, ultrapassava o físico e se baseava no crescimento mútuo. O corpo podia até ser um símbolo, mas a verdadeira importância estava no desenvolvimento da mente e da alma. Você percebe que os gregos tinham uma visão do amor que mesclava o afeto e o pedagógico, o que soa estranho para os padrões modernos. Ainda assim, há uma beleza curiosa nesse modelo. O amor era uma força para formar pessoas melhores, e não apenas um sentimento passageiro ou uma busca pelo prazer. Curiosidade. Apesar de a pederastia ser um tema delicado hoje, há relatos de que mulheres e crianças também tinham seus próprios círculos de afeto e aprendizado, embora menos documentados. Historiadores ainda discutem se essas práticas eram mais comuns do que se imagina ou se foram exageradas pelas fontes masculinas. Você também vai notar que, para Platão, o amor entre homens era mais do que uma relação pessoal. Era uma peça fundamental na construção da polis, a cidade-estado, e na transmissão dos valores culturais. Ele acreditava que a amizade profunda podia unir uma comunidade inteira, criando um tecido social forte e harmonioso. Enquanto a noite cai sobre a ágora, você sente o peso e a complexidade dessas relações que, para Platão, não eram só sobre paixão, mas sobre responsabilidade, aprendizado e crescimento. É um convite para você refletir sobre como o amor pode transformar não só indivíduos, mas sociedades inteiras. Você segue seu caminho, agora imerso nas sombras da Atenas antiga, onde o amor não se limita apenas à esfera masculina. Nesta sessão, você vai explorar o olhar de Platão sobre o amor entre homens e mulheres. Ou melhor, sobre a visão que ele tinha da amizade amorosa, que ultrapassava o simples desejo físico. Você percebe que para ele o amor verdadeiro transcende o corpo e encontra seu terreno na alma, na busca pelo belo e pelo bem. Imagine-se caminhando ao lado de Platão, que discorre pacientemente sobre o conceito de Eros, aquela força que te impele para algo maior, algo que você deseja alcançar. Esse Eros, segundo ele, começa com a atração física, mas não termina ali. Ele é o primeiro degrau em uma escada que leva ao amor pela sabedoria, pela verdade e, finalmente, pela beleza ideal. Uma beleza que não se pode tocar, mas que se sente profundamente. Na filosofia platônica, a mulher é muitas vezes vista de forma diferente do homem,
como alguém ligado ao mundo da natureza e da geração. Isso cria uma tensão entre o corpo e a alma, uma divisão que ainda é muito discutida entre historiadores. Você nota que, embora a amizade e o amor entre homens recebam destaque, as mulheres, de certa forma, ficam em uma posição mais marginal nesse sistema idealizado. Mas, mesmo assim, há uma beleza nesta perspectiva. O amor é um caminho para a elevação, uma jornada para descobrir não apenas o outro, mas a si mesmo. Platão acredita que quando você ama verdadeiramente, deseja o bem do amado, e isso vai muito além do desejo carnal. É uma união das almas que pode levar a uma vida mais plena e virtuosa. E aqui vai uma curiosidade que pode surpreender você. Em algumas das obras platônicas, como o Banquete, o amor é até mesmo apresentado como uma espécie de loucura divina, um estado que tira você do comum e o conecta com algo transcendental. É quase como se o amor fosse uma porta para o divino, uma inspiração que pode tanto enlouquecer quanto iluminar. Porém, o debate segue aceso entre acadêmicos sobre até que ponto Platão realmente valorizava o amor físico ou se ele o via como uma distração. Você se vê nesse dilema, refletindo se o amor idealizado dele é algo alcançável para nós, simples mortais, ou apenas uma bela utopia filosófica. Conforme você se afasta, o eco dessas ideias fica com você, uma mistura de desejo, sabedoria e aquela eterna busca pelo que é verdadeiramente belo. E quem sabe, pelo que é realmente amor. Você avança para um ambiente mais tranquilo, quase como uma praça na Atenas antiga, onde Platão e seus seguidores costumavam se reunir. Aqui, o tema muda para o amor, como um meio para a amizade verdadeira, aquela que se estende além da paixão e permanece firme mesmo com o passar do tempo. Você percebe que Platão via a amizade como uma das formas mais puras e duradouras do amor. Ao caminhar entre as colunas e ouvir o murmúrio das conversas, você entende que, para Platão, a amizade ideal é baseada na virtude. Não é simplesmente gostar das mesmas coisas ou compartilhar interesses superficiais. É um reconhecimento profundo da alma do outro, uma reciprocidade que inspira crescimento mútuo. É como se cada amigo fosse um espelho que ajuda você a ver melhor quem realmente é. Aqui um fato histórico conhecido se encaixa perfeitamente. A ideia de filia, amizade, era considerada fundamental na vida grega, e Platão dedicava muita atenção a esse conceito em suas obras, especialmente na República. Ele acreditava que a amizade virtuosa poderia até sustentar a justiça em uma sociedade. Mas o que poucos sabem é que os gregos antigos tinham práticas sociais que reforçavam essa amizade. Por exemplo, os simpósios, aquelas festas onde homens se reuniam para beber, conversar e debater filosofia. Esses encontros eram para Platão ambientes onde o amor e a amizade se misturavam em um espaço seguro e enriquecedor. Historiadores ainda discutem se Platão via a amizade entre homens como uma relação superior em comparação com outras formas de afeto. Alguns sugerem que ele estava, na verdade, propondo um modelo idealizado que refletia a sociedade patriarcal da época, enquanto outros defendem que ele buscava algo universal e atemporal. Uma curiosidade que pode te surpreender: a amizade, na visão platônica, pode até mesmo ser um amor mais tranquilo, menos intenso que o Eros, mas muito mais estável e duradouro, como aquela playlist relaxante que você coloca para rodar quando quer paz. Você começa a refletir se, no fundo, Platão estava dizendo que o amor físico é passageiro, mas a amizade verdadeira é o que realmente vale a pena cultivar, e que talvez essa seja uma lição para a vida moderna, onde tudo parece tão efêmero. Enquanto você se afasta, sente que essa amizade tão valorizada e tão necessária é um convite para olhar para as pessoas à sua volta com mais calma e profundidade. Você se encontra agora em uma sala mais íntima, quase como se estivesse sentado numa taverna ateniense, onde o tema do dia é o amor entre homens, e como Platão e outros filósofos viam essa relação. O amor homossexual na Grécia Antiga não é apenas aceito, mas muitas vezes celebrado e considerado uma parte natural e essencial da experiência humana.
Platão, especialmente em seu diálogo O Banquete, descreve diferentes tipos de amor, incluindo aquele entre jovens e seus mentores, mais velhos, chamado paiderastia. Essa relação era vista como uma forma de educação emocional e intelectual, onde o mais velho guiava o mais jovem, não só na vida prática, mas também no desenvolvimento moral e espiritual. Você pode imaginar esse cenário: um jovem ateniense, cheio de entusiasmo e curiosidade, sentado aos pés de seu mentor, absorvendo cada palavra e ensinamento. Platão via esse tipo de amor como algo que podia transcender a mera atração física, chegando a um nível mais elevado de conexão e aprendizado. Um fato amplamente conhecido é que a pederastia era regulamentada socialmente em Atenas, com regras claras para evitar abusos, algo que nos parece estranho hoje, mas que naquela época tinha um papel específico e reconhecido. O amor entre homens era visto como uma forma legítima de vínculo afetivo e intelectual. Entretanto, o que poucos mencionam é que essa prática não era universal em toda a Grécia, e até dentro de Atenas havia debates e opiniões divergentes. Historiadores ainda discutem o impacto real dessas relações na sociedade e se elas eram tão idealizadas quanto Platão sugeria. Você pode se surpreender ao saber que Platão, apesar de valorizar esse amor, também apontava para sua limitação. Ele via o amor verdadeiro como algo que deveria crescer além da atração física, em direção a uma apreciação pela beleza da alma e da verdade. E enquanto você se deixa envolver pela suavidade dessa conversa, lembra de um detalhe curioso. Platão, em sua busca pelo amor perfeito, comparava o amor a uma escada, onde você começa admirando a beleza física, mas deve subir degrau a degrau até alcançar a forma ideal da beleza, a beleza da alma e do intelecto. Assim, você sente que essa visão platônica é um convite para olhar para além do superficial e encontrar nas relações humanas uma profundidade que muitas vezes esquecemos no mundo acelerado de hoje. Historiadores ainda discutem se Platão via a amizade entre homens como uma relação superior em comparação com outras formas de afeto. Alguns sugerem que ele estava, na verdade, propondo um modelo idealizado que refletia a sociedade patriarcal da época, enquanto outros defendem que ele buscava algo universal e atemporal. Uma curiosidade que pode te surpreender: a amizade. Visão platônica pode até mesmo ser um amor mais tranquilo, menos intenso que o eros, mas muito mais estável e duradouro, como aquela playlist relaxante que você coloca para rodar quando quer paz. Você começa a refletir se, no fundo, Platão estava dizendo que o amor físico é passageiro, mas a amizade verdadeira é o que realmente vale a pena cultivar, e que talvez essa seja uma lição para a vida moderna, onde tudo parece tão efêmero. Enquanto você se afasta, sente que essa amizade, tão valorizada e tão necessária, é um convite para olhar para as pessoas à sua volta com mais calma e profundidade. Você agora se vê caminhando por uma praça aberta, onde os sons suaves de uma lira tocam ao fundo e a luz do sol dourado da tarde filtra pelas colunas dóricas. É hora de explorar como Platão contrastava o amor entre homens com o amor heterossexual na Grécia Antiga, revelando sutilezas que nem sempre são tão conhecidas. Para Platão, o amor heterossexual tinha uma função prática muito clara: a continuação da família e da cidade-estado. O casamento e a procriação eram vistos como deveres sociais importantes, mas, curiosamente, não eram o foco central da filosofia do amor. Em suas obras, ele raramente discute o casamento como um caminho para o amor verdadeiro, preferindo concentrar-se no amor que transcende o físico e o reprodutivo. Você imagina então um jovem ateniense, talvez já mentorado no amor entre homens, encarando os desafios do casamento arranjado e da vida doméstica, algo que Platão parecia considerar um compromisso, mais mundano do que uma paixão ideal. A tensão entre esses dois tipos de amor, o idealizado e o prático, cria um espaço rico para reflexão. Um fato bastante conhecido é que, apesar do casamento ser uma instituição formal, o verdadeiro amor, para Platão,
estava relacionado à busca pelo belo e pelo bem, conceitos abstratos que iam muito além das necessidades cotidianas. Por outro lado, uma curiosidade menos comentada é que Platão tinha opiniões bastante críticas sobre o papel da mulher na sociedade ateniense, que era muito restrito. Ele via as mulheres, em geral, como inferiores, embora em seus escritos também haja sinais de que algumas poderiam alcançar níveis elevados de virtude e conhecimento, se tivessem as mesmas oportunidades que os homens. Historiadores ainda discutem se essas visões de Platão refletem mais suas ideias filosóficas do que a realidade social, já que as mulheres tinham papéis muito limitados na Grécia Antiga, tanto na vida pública quanto privada. Enquanto você se deixa levar por essa atmosfera, calma. Pensa que talvez Platão estivesse antecipando discussões modernas sobre amor romântico, autonomia e igualdade, embora de forma velada e ainda muito condicionada à sua época. E enquanto a lira toca sua melodia quase hipnótica, você percebe que o amor para Platão era uma dança delicada entre o ideal e o real, entre o espírito e o corpo, entre o que desejamos e o que a sociedade nos exige. Você se encontra agora sentado sob a sombra acolhedora de uma oliveira antiga, sentindo a brisa leve acariciar seu rosto, enquanto mergulha na complexa relação entre Platão e o conceito de amizade dentro dos vínculos amorosos. Para ele, a amizade e o amor eram entrelaçados de formas que poderiam parecer surpreendentes para os padrões modernos. Platão acreditava que a verdadeira amizade era uma espécie de amor que se elevava acima do físico e se fixava no intelecto e na alma. Ao contrário do amor erótico, que envolvia desejo e paixão, a amizade platônica tinha a serenidade e a estabilidade como suas marcas registradas. É uma conexão que você poderia imaginar como a base sólida sobre a qual se constrói uma relação profunda, duradoura e, acima de tudo, transformadora. Um fato amplamente conhecido é que o termo amor platônico nasceu exatamente dessa ideia. Um amor que não é consumado fisicamente, mas é intenso, puro e dedicado à elevação mútua. Você já ouviu isso em muitos filmes e livros, embora talvez sem perceber o quão enraizado isso está na filosofia grega. Porém, uma curiosidade pouco divulgada é que essa distinção entre amor e amizade não era uma linha fixa para Platão. Ele reconhecia que, no mundo real, esses sentimentos frequentemente se misturavam e se confundiam. Em seu diálogo O Banquete, diferentes personagens discutem e debatem sobre esses temas, mostrando que até para ele a fronteira era fluida e sujeita a interpretações. Historiadores ainda debatem se essa idealização da amizade platônica seria uma forma de justificar ou explicar os relacionamentos afetivos entre homens, que eram socialmente valorizados, enquanto o amor heterossexual era mais um dever social do que uma busca pelo belo. À medida que você escuta o som das folhas sussurrando, sente a serenidade que Platão atribuía ao amor verdadeiro, aquele que liberta, que educa e que transforma, em vez de aprisionar ou limitar. Ele parecia querer dizer que o amor e a amizade, quando verdadeiros, transcendem os corpos e alcançam uma dimensão mais alta, onde o que realmente importa é o crescimento conjunto da alma. E enquanto você respira fundo, absorvendo essa sabedoria antiga, talvez consiga perceber que mesmo com todos os séculos que nos separam, a busca por conexões profundas e significativas permanece uma constante universal. Você continua seu passeio mental pelo jardim da Grécia Antiga, agora pensando em como Platão via os desafios que o amor e a amizade enfrentavam na prática cotidiana daquela época. Afinal, idealizar sentimentos é fácil quando se está imerso na filosofia, mas viver essas ideias no dia a dia, com todas as suas imperfeições, é outra história. Na visão de Platão, o amor verdadeiro e a amizade exigiam disciplina e reflexão constante. Ele via o amor como um caminho de aprendizado que começava com a atração física, mas não podia terminar aí. Era necessário evoluir para um amor mais elevado, que valorizava a alma e o intelecto do outro. Você já sentiu isso ao se apaixonar e depois perceber que a pessoa é muito mais que aparência? Pois é, Platão basicamente antecipou essa experiência milênios atrás.
Um fato conhecido é que ele usou a metáfora da escada do amor, uma escala que começa com a apreciação da beleza física e vai subindo até o amor pelo conhecimento e pela verdade universal. Imagine subir essa escada lentamente, degrau por degrau, cada um trazendo uma nova compreensão e uma sensação mais profunda de conexão. Agora, aqui vai uma curiosidade. Historiadores ainda discutem se Platão realmente acreditava que todos conseguiam alcançar o topo dessa escada, ou se ele estava descrevendo um ideal tão raro que poucos, se é que alguém, conseguia atingir. Na prática, muitos relacionamentos na Grécia Antiga eram moldados por expectativas sociais, papéis de gênero e até mesmo política. Nada tão simples quanto parece. Platão, apesar de suas ideias elevadas, não ignorava esses fatores. Ele entendia que o amor e a amizade precisavam resistir a essas pressões para alcançar sua forma mais pura. Você começa a sentir o peso dessa busca, um pouco como tentar manter uma planta delicada viva em meio a ventos fortes. E mesmo assim, a beleza do processo reside justamente na luta para cultivar esse amor e amizade mais profundos, que valem cada esforço. É interessante pensar que essa tensão entre o ideal e o real é algo que atravessa séculos e culturas, e ainda hoje você pode ver pessoas tentando subir essa mesma escada, buscando conexões que transcendem o físico e tocam o espírito. Enquanto você reflete sobre isso, o som distante de um riacho e o canto suave dos pássaros criam a trilha sonora perfeita para essa jornada filosófica, acalmando sua mente para o próximo degrau da escada do amor platônico. Você agora começa a explorar como as amizades, nesse contexto idealizado por Platão, funcionavam como uma espécie de porto seguro, um espaço onde tanto o amor quanto o intelecto podiam florescer. Na Atenas antiga, os laços de amizade eram frequentemente tão valorizados quanto os relacionamentos amorosos, pois eram considerados essenciais para a vida virtuosa e a felicidade. Um fato amplamente conhecido é que Platão considerava a amizade verdadeira como uma relação baseada na reciprocidade e no respeito mútuo pela busca da virtude. Para ele, a amizade era mais do que companhia. Era um incentivo constante para crescer moral e intelectualmente, uma espécie de parceria na jornada da alma. Agora, uma curiosidade menos explorada. Alguns estudiosos sugerem que Platão via a amizade entre homens como um espaço seguro para expressar sentimentos e ideias que não eram tão facilmente compartilhados em outros contextos sociais da época, especialmente porque os papéis de gênero eram bastante rígidos. Historiadores ainda debatem até que ponto essas amizades tinham uma dimensão emocional que ultrapassava a mera camaradagem. Você pode imaginar um grupo de amigos sentados em uma varanda de pedra, sob a sombra de uma oliveira, discutindo filosofia e vida enquanto a brisa quente do Mediterrâneo acaricia o rosto de cada um. Essa imagem calma e serena contrasta com as tensões políticas da época, que muitas vezes interferiam nos relacionamentos pessoais. Também vale destacar que, na Grécia Antiga, o conceito de amizade não era restrito aos humanos. Havia até mesmo a ideia de amizades com a natureza e os deuses, ligando o mundo material ao espiritual de uma forma profunda. Para Platão, essas conexões amplificavam a experiência humana, aproximando as pessoas de uma compreensão maior do universo. Enquanto você absorve essas imagens e ideias, sente como se estivesse caminhando lentamente por esses jardins filosóficos, onde cada passo revela uma nova camada de significado e suavidade, ajudando sua mente a desacelerar e relaxar, pronta para a próxima reflexão. Você percebe que, para Platão, o amor entre almas não se limita apenas aos relacionamentos individuais, mas também molda a estrutura da sociedade ideal. Em seu famoso diálogo A República, ele descreve uma comunidade onde as relações são baseadas no respeito mútuo e na busca coletiva pela virtude. É amplamente conhecido que Platão propôs a ideia de que a harmonia social depende da harmonia entre as pessoas, muito parecida com uma orquestra, onde cada instrumento tem seu papel, e o amor entre indivíduos cria a melodia da convivência pacífica. Uma curiosidade intrigante
é que Platão chegou a sugerir, em O Banquete, que o amor poderia inspirar grandes feitos e transformar cidades inteiras, quase como uma força misteriosa que impulsiona a civilização. Historiadores ainda discutem se essa visão idealista refletia um desejo de ordenar a vida social ou uma verdadeira crença na força transcendente do amor. Ao se imaginar nessa sociedade antiga, você sente a brisa suave que passa pelos olivais, enquanto os cidadãos trocam ideias e olhares cúmplices, criando uma rede invisível de apoio e inspiração. Além disso, Platão acreditava que o amor e a amizade entre homens e mulheres deveriam ser guiados pela razão e não apenas pela paixão, um conceito que soa quase como um convite para você desacelerar e apreciar as nuances da convivência, sem pressa ou ansiedade. Você pode imaginar o aroma de pergaminhos antigos e o som distante de discussões filosóficas que embalam essas ideias, como uma canção calma que ajuda a relaxar sua mente. E não esqueça daquele costume grego de realizar banquetes ao ar livre sob a luz das estrelas, onde conversas sobre amor, política e filosofia fluíam tão naturalmente quanto o vinho, criando um cenário perfeito para uma noite tranquila e contemplativa. Você percebe que, para Platão, o amor entre almas não se limita apenas aos relacionamentos individuais, mas também molda a estrutura da sociedade ideal. Em seu famoso diálogo, A República, ele descreve uma comunidade onde as relações são baseadas no respeito mútuo e na busca coletiva pela virtude. É amplamente conhecido que Platão propôs a ideia de que a harmonia social depende da harmonia entre as pessoas, muito parecida com uma orquestra, onde cada instrumento tem seu papel, e o amor entre indivíduos cria a melodia da convivência pacífica. Uma curiosidade intrigante é que Platão chegou a sugerir, em O Banquete, que o amor poderia inspirar grandes feitos e transformar cidades inteiras, quase como uma força misteriosa que impulsiona a civilização. Historiadores ainda discutem se essa visão idealista refletia um desejo de ordenar a vida social ou uma verdadeira crença na força transcendente do amor. Ao se imaginar nessa sociedade antiga, você sente a brisa suave que passa pelos olivais, enquanto os cidadãos trocam ideias e olhares cúmplices, criando uma rede invisível de apoio e inspiração. Além disso, Platão acreditava que o amor e a amizade entre homens e mulheres deveriam ser guiados pela razão e não apenas pela paixão, um conceito que soa quase como um convite para você desacelerar e apreciar as nuances da convivência, sem pressa ou ansiedade. Você pode imaginar o aroma de pergaminhos antigos e o som distante de discussões filosóficas que embalam essas ideias, como uma canção calma que ajuda a relaxar sua mente. E não esqueça daquele costume grego de realizar banquetes ao ar livre sob a luz das estrelas, onde conversas sobre amor, política e filosofia fluíam tão naturalmente quanto o vinho, criando um cenário perfeito para uma noite tranquila e contemplativa. Você está agora no momento em que Platão detalha a diferença entre o amor físico e o amor espiritual, e como ele valoriza mais o último. Para ele, o amor verdadeiro transcende o corpo e se volta para a essência do ser, a alma que busca a beleza e a verdade eternas. É bastante conhecido que, em O Banquete, Platão usa a figura de Diotima para explicar essa ascensão do amor, onde você começa admirando a beleza de uma pessoa, depois de muitas pessoas, até alcançar a contemplação da beleza em si, um conceito que pode parecer uma meditação zen disfarçada de filosofia antiga. Um fato curioso é que alguns estudiosos sugerem que a narrativa de Diotima poderia ser inspirada em mulheres reais que tiveram um papel mais ativo e intelectual do que a maioria supõe, embora essa ideia ainda gere debates entre historiadores. Você se imagina sentado num jardim ateniense, ouvindo atentamente essa conversa que mistura poesia e lógica, quase como uma trilha sonora suave para sua noite, guiando seus pensamentos para um lugar calmo e sereno. Platão também discute como o amor espiritual é uma força criativa que inspira poetas, artistas e filósofos, algo que ressoa com a sensação de inspiração que você pode sentir ao ouvir uma música calma ou observar as estrelas,
um lembrete de que o amor pode ser uma fonte de beleza e criatividade. Ainda assim, há controvérsias acadêmicas sobre o quão acessível essa forma de amor era para as pessoas comuns da Grécia Antiga, ou se era um ideal reservado apenas para uma elite educada e privilegiada. Você sente o frescor da noite que se aproxima, o cheiro da terra molhada, enquanto sua mente começa a desacelerar, preparada para seguir em frente nessa viagem suave e relaxante pela história do amor segundo Platão. Você chegou à última reflexão de Platão sobre o amor, onde ele enfatiza a importância da amizade verdadeira como uma forma superior de amor. Para ele, a amizade não é apenas um vínculo social, mas uma conexão profunda entre almas que se reconhecem e se valorizam mutuamente, algo que você no fundo já sentiu em suas relações mais significativas. É amplamente conhecido que, para Platão, a amizade é uma espécie de amor que transcende interesses momentâneos. Um compromisso que enriquece a alma e fortalece o espírito, como se fosse o alicerce invisível que sustenta muitas outras formas de amor e relacionamentos. Uma curiosidade que poucos sabem é que, apesar de seu enfoque na amizade espiritual, Platão também reconhecia as complexidades e desafios desses vínculos, sugerindo que mesmo as amizades mais profundas podem ser testadas por ciúmes ou desentendimentos, algo que torna essa filosofia ainda mais humana e próxima de você. Historiadores ainda discutem se Platão via a amizade como mais essencial do que o amor romântico, ou se ambos eram complementares em sua visão filosófica, um debate que revela a riqueza e a complexidade de suas ideias. Você pode imaginar uma tarde tranquila no Ágora de Atenas, observando grupos de amigos discutindo filosofia, rindo e compartilhando suas vidas, uma cena que ecoa a importância da conexão humana que Platão tanto valorizava. A ideia de que a amizade verdadeira é um amor que não cansa, que não depende da aparência física, mas da alma, oferece uma sensação reconfortante e calmante, perfeita para levar você a um estado de tranquilidade e introspecção. Enquanto o seu corpo relaxa, suas preocupações começam a se dissipar e você se prepara para deixar Platão e a Grécia Antiga com uma compreensão mais suave e pacífica do amor e da amizade. Conceitos que continuam tão relevantes hoje quanto há milhares de anos. Agora, sinta a calma da noite envolvendo você, o som distante de uma brisa suave, como se o próprio tempo estivesse desacelerando para permitir que você absorva essa sabedoria antiga.